Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema aqui desse episódio sobre aí a estrutura do MEC, né? O Ministério da Educação e Cultura, né? Também falar um pouco sobre a questão aí do Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio e um pouco aí sobre questão de escola sem partido e muitos outros assuntos ligados aí à educação. E para isso, aqui não vou falar isso sozinho, aqui com a presença do professor Gustavo Calil. Então, seja bem-vindo ao ExaTãoCast, professor. Boa noite, então. É um grande prazer e vamos falar sobre educação. Sempre é algo desafiador, mas também bastante gratificante. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí. Então, fala um pouco aí sobre então, o MEC, né, que foi aí criado, assim, não com esse nome, mas tendo assim uma ideia, né, de ter assim, de ter assim, um ministério assim, né, uma coisa assim, um crescimento do Estado assim em relação a essa pauta, né, do ensino, né, a gente chama assim de educação, mas é ensino, né. Eu sabe essa coisa tão como é que assim mesmo assim foi estruturado o MEC, né? Só uma coisa assim, primeiro falar um pouco, né, primeiro antes de falar sobre isso, né, falar um pouco sobre a sua carreira aí com né, do que o senhor, assim, é professor. Sim, sim. Eu sou músico e sou professor de música. Eu dou aula de instrumento e de matérias teóricas também. Dou aula de improvisação, de teoria e de história da música. Desde 1994. Em relação ao MEC, é, você falou uma coisa muito importante. O, o, a diferença entre educação e ensino. O que a gente chama de Ministério da Educação não tem nada a ver com educação. E também, se nós chamássemos de Ministério do Ensino, também não faria jus ao nome, porque o que se ensina hoje nos bancos escolares está totalmente descolado do mundo real. Então, o ensino das matérias clássicas, o ensino das matérias que envolveram a nossa civilização está muito distante. E tudo isso foi substituído pelo viés ideológico, por programas políticos, panfletários, deturpando totalmente o sentido do termo ensino. Por outro lado, a educação é algo que se encontra dentro do ambiente doméstico. A educação se dá pelos pais e ela deve seguir princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais, princípios de valores que constituíram a nossa sociedade. A família é a base da sociedade. Então você foi muito feliz em, em separar, em comparar tanto o ensino como a educação. Então, hoje, a educação chegou num nível tão degradante que a gente não consegue mais diferenciar um do outro. Ambos se misturam e isso acaba afetando não só os bancos escolares, o ambiente escolar, e aí eu falo no sentido lato do termo, do ensino fundamental ao doutorado e também ao ambiente familiar, porque essa ingerência dentro da sala de aula em relação às crianças está diametralmente oposta ao que a família direciona para essa criança. Então é muito importante a gente salientar essa diferença. Sim, é importante, né,
saber, né, a diferença, né, entre educação e ensino, né, porque acabam aí confundindo um pouco as coisas, porque justamente, né, falam aquela ideia de que, não, o Estado tem que cuidar dos seus filhos, né, toda aquela agenda, assim, contra a família, de modo geral, e aí cada vez mais forte hoje em dia, né. Então, então, professor, toda essa questão que a gente vê, né, como é que começou, assim, toda essa questão essa estrutura, assim, do MEC, essa estrutura, como a gente conhece, assim, do MEC hoje em dia, como é que começou tudo isso, assim? E como é que ficou dessa forma como a gente conhece, essa coisa que o MEC tem uma super estrutura, né, uma estrutura, assim, gigantesca e também, eh, de ser tão assim, que fala tanto que o Brasil não se investe em educação. Na verdade, não é bem assim a situação, porque se investe muito em educação. O problema é que isso não vê assim, a gente não vê isso na questão do ensino mesmo, está nos últimos lugares no PISA e também na estrutura das escolas e universidades, né. Então, como é que ficou, assim, como é que começou e a coisa ficou desse jeito? O Ministério da Educação ele foi criado no período Vargas, em 1930. Até então não tinha esse nome, era considerado, pegando aí Império, início da República, como um Ministério da... Não era um ministério, era um órgão, né? E se chamava Instrução. E a partir de 30, com o governo Vargas, se criou o Ministério da Educação com o intuito de centralizar poder e direcionar todo o ensino de cima para baixo. Então, o governo Vargas ele definiu um ambiente educacional que abrangesse todos os estados brasileiros de uma forma homogênea e os currículos também eram centralizados e definidos dentro do Ministério da Educação. E o que aconteceu de 1930 para cá, que com o Ministério da Educação e as respectivas secretarias foram criados outros órgãos, outras provas, outras formas de avaliação, e aí o Estado foi crescendo, foi inchando, até chegar no tamanho que nós temos hoje. E, então, esse processo ele foi gradativo, ele foi demorado, mas muito bem estruturado, muito bem planejado. Então, nós temos basicamente, se fôssemos dividir em termos percentuais, o orçamento, nós temos 60% para o governo federal, 25% para os estados e 15% para os municípios. Isso é uma média. Então, essa pirâmide deveria estar invertida, porque com a centralização do poder e o governo federal tendo a função de organizar todo o sistema, os estados acabaram perdendo esse poder, acabaram perdendo independência, autonomia, e isso vai se refletindo, como você frisou muito bem, na baixa dos exames internacionais, na baixa do QI médio do brasileiro, da inteligência dos jovens, num percentual baixíssimo de leitura, de compreensão, de intelecção de texto. E isso acontece não só na área de linguagem, mas também na área das matérias técnicas, né? Nas matérias de exatas, por exemplo, onde a matemática também tem resultados muito baixos. Os jovens hoje, eles fazem apenas operações simples, operações básicas de matemática,
e quando são pedidos para operações mais complexas, eles não têm um nível de aproveitamento suficiente. Então, para ser bem breve aqui, então, o Ministério da Educação foi criado com esse intuito de acumular poder, centralizar e regular todo o sistema de ensino de cima para baixo, começando em Brasília, com o governo federal e descendo aí para estados e municípios. Infelizmente, essa pirâmide deveria estar invertida, o orçamento principal deveria ir para os municípios e os estados deveriam ter independência e autonomia para gerir toda a estrutura curricular e as escolas assim iam ter um certo grau aí de independência. Só para concluir essa primeira parte, nesse período anterior ao governo Vargas, que é o período da República Velha, ainda existia uma margem de independência, de autonomia, porque existiam as escolas paroquiais, as escolas confessionais, que tinham uma certa liberdade para criar e estabelecer currículos. Então, não era uma estrutura centralizada, uma estrutura curricular centralizada. Existia um grau de liberdade para essas escolas estabelecerem currículos próprios. Então, essa foi a grande diferença aí, e a partir de 1950, 60, esse direcionamento, esse viés ideológico foi aumentando, foi crescendo, chegando no grau que hoje nós vemos aí de total aparelhamento estatal, ingerência, participação direta dos sindicatos, e o governo atual, o governo do presidente Jair Bolsonaro, quer voltar a dar autonomia para os estados. Isso que está em jogo hoje em dia. É importante, né, ter esse tipo de autonomia dos estados, municípios, porque realmente, assim, centralizado assim o governo federal, quer dizer, né, se tiver um governo mal intencionado, aí a situação fica complicada. Realmente aumenta o controle aí do estado, no caso do governo federal, aí nesse setor aí, né, no ensino, que assim, principalmente quando fala assim, muitos governos petistas, né, tinha muito assim esse aparelhamento, né, que vai falar mais para frente sobre isso, né. Então, uma coisa assim que tem, né, além disso, assim, toda essa questão, assim, do controle, de modo geral, mas também, tem muito essa questão do, falando assim um pouco, né, da sua área, assim, que, né, atuante de professor, eu sou, né, ainda estudante, né, licenciatura, mas eu já tenho, assim, um pouco, às vezes, noção como é essa questão do corporativismo ali da classe docente. Como é que o senhor vê isso? De forma muito deletéria. Esse corporativismo já veio no período militar, e os cursos superiores acabaram formando novos agentes políticos. Então, hoje em dia, eu vejo que a universidade ela tem esse engajamento muito forte político, é claro, por parte da esquerda, tem um apoio da reitoria também, que basicamente é de esquerda, e dos sindicatos. Os sindicatos que alimentam o setor, os sindicatos escolhem os reitores,
e acabam direcionando as políticas estudantis. Existe hoje no campus, de uma forma geral, não só das federais, mas das estaduais, uma organização muito grande panfletária. Então, os estudantes, com o aval do corpo docente, eles estão lá para fazer proselitismo político, para fazer campanha, para defender uma bandeira, e isso acaba influenciando diretamente no ambiente universitário, que não é, muito longe disso, um ambiente de debate, de discussão e de pluralismo, né, de pluralidade de ideias. Então, o termo universidade vem do quê? Vem de universitas. E a palavra universitas, ela engloba diferentes pontos de vista. Então, a universidade deveria ser um campo fértil para a troca de ideias, para o debate, para o confronto, para a pesquisa e principalmente para a produção intelectual. Produção intelectual e o fomento ao empreendedorismo. Hoje não existe mais isso, então o estudante, ele, depois que ele se forma, ele não tem base, ele é inexperiente, não tem uma vivência de mercado, e acaba sobrando para ele a burocracia estatal. Só que a burocracia não consegue assimilar muita gente, não consegue assimilar todo mundo, então ele acaba caindo aí para o proselitismo e sendo facilmente cooptado por sindicatos ou partidos. Então hoje a universidade perdeu essa referência, perdeu essa função, que é justamente fomentar o empreendedorismo, porque esse que gera emprego, esse que alimenta a indústria, alimenta o comércio e principalmente gera emprego. E também não tem a preocupação de formar novos intelectuais para a produção científica, para a pesquisa, para o intercâmbio com outros países. Então, esse é o quadro caótico que nós enfrentamos na universidade. Paralelamente a isso, esses professores, esses docentes vão ensinar nos níveis abaixo, no nível médio e no ensino fundamental. E acabam levando toda essa carga enviesada para o nível médio e o ensino fundamental também. Então, acaba contaminando ambos. Então, o que nós vemos hoje é uma agenda forte, uma agenda identitária, uma agenda panfletária, onde a ideologia está no cerne da discussão e os governos estaduais e municipais têm lutado muito para implantar essas pautas. Então é aí que a gente precisa do combate sério, da discussão, de cobrar os nossos parlamentares para que isso esmoreça e perca a força. Então essa engrenagem, ela é enorme. Então ela abrange desde do doutorado até o nível mais baixo, que é o ensino fundamental. Muito bem, agora, assim, voltando para o tema aqui, né, a estrutura do MEC, né, assim, agora indo para assim, os tempos atuais, né, também tinha falado, né, sobre aí a questão assim, de governo federal assim, mal intencionado, assim, no caso, eu falo assim, do governo petista, que aí levava muito a questão da educação para, assim, de uma forma, né, um viés ideológico, né, coisa que acusam tanto aí o governo Bolsonaro, né, a gente vai chegar nessa parte aí, né,
sobre, principalmente quando fala sobre Enem. Então, aí tem, né, fala todo esse corporativismo, toda essa superestrutura que fala do MEC, sobre realmente todo ali aparelho pela esquerda. Pois bem, então, assim, qual seria, assim, qual o tamanho, assim, dá para mensurar assim, o tamanho dessa estrutura? Porque não tem só ali o ministério, né? Ali do ministério tem, né, conselho nacional, de não sei do que, secretarias, tudo mais. Como é que, enfim, como é que é essa estrutura toda do MEC, assim? Olha, essa pergunta é difícil, hein? Eu acho que nem o próprio presidente sabe, porque muito provavelmente o Ministério da Educação é o segundo maior orçamento do Brasil, né? Primeiro talvez seja a Previdência, salvo engano, e realmente é complicado saber o tamanho disso tudo, porque tem o MEC, tem as secretarias, tem os órgãos de controle, os órgãos de gestão, tem toda a parte de estruturação de material didático, as empresas que produzem o material didático, reitoria, verbas para as federais, eleição de mesa diretora, eleição de reitoria, sindicato também está envolvido. Então, para ser sincero, eu não saberia dizer qual hoje é o tamanho do MEC. Ele é tão gigante que é até difícil a gente mensurar. Existem os concursados, também, que são milhares, e esse pessoal é o que incomoda mais, porque é difícil de tirar, concursado. O governo federal está se esforçando no intuito de diminuir o inchaço do Estado no setor, mas a gente sabe que é um esforço grande, é um caminho bastante tortuoso, demorado, não é da noite para o dia, tem muita cobrança em cima por parte do governo federal para enxugar a máquina. Mas a gente sabe que esse processo de esgarçamento, de agigantamento do Estado, ele durou muitas décadas. Eu posso aí precisar mais de 3 décadas aí de agigantamento por parte do Estado. Então, para a gente diminuir a máquina pública, para a gente demitir esse pessoal que acaba inflando ainda mais, é um processo extremamente longo, extremamente demorado e que exige um estudo próprio, um estudo particular, exige uma logística muito bem definida e isso tudo leva tempo. Não vai ser nessa gestão e nem na próxima. Isso vai demorar aí algumas décadas. Para quem acha que é fácil, né? É fácil que é simplesmente a chegada no MEC, pronto, e vamos, assim, desaparelhar tudo não é tão fácil. E justamente sobre isso que, né, a pergunta que eu fazia é a seguinte, né? Tudo bem, eu acabei aí conhecendo o senhor aí justamente falando sobre a gestão do primeiro ministro do MEC de Bolsonaro, né, Ricardo Vélez Rodrigues. Então, eu não falar assim, né, sobre. É claro que o nosso referencial de ministros da educação não é nada bom, vendo. Temos aí, né, o Fernando Haddad, né, aí presidenciável na última eleição, prefeito de São Paulo, tal, realmente aí. E acabou aí na gestão do MEC, ele acabou aumentando muito esse agigantamento do Estado que a gente está falando aqui, né? Então, é, a questão do Enem, vai falar mais para frente. Então, como é que assim, já, assim, se avalia, né, até o momento, assim, os ministros, né, que passaram por governo Bolsonaro, né, o
o Vélez, né, o Abraham Weintraub e agora o Milton Ribeiro, né, que o senhor avalia assim? Bom, vamos lá. Essa resposta vai demorar um pouquinho, tá? O ministro Ricardo Vélez Rodrigues é um homem que eu admiro muito, é um grande intelectual. Eu já li diversos livros dele, conheço a obra, o pensamento dele. Ele entrou no governo através, foi uma indicação do professor Olavo de Carvalho e da tropa olavista, que fez pressão para colocá-lo lá no ministério. Ele já era um professor aposentado, ele lecionou na Universidade Federal durante muitos anos, Universidade Juiz de Fora, inclusive, em Minas Gerais, já estava aposentado, e prontamente ele aceitou o desafio. Foi uma gestão muito breve, foram 96 dias somente, e duas coisas muito importantes que o professor Vélez, inclusive eu fiz live já sobre isso. O professor Vélez, ele tinha, então, como objetivo impulsionar e resgatar a área técnica, ensino técnico e profissionalizante. Isso não foi uma ideia que ele teve no governo Bolsonaro. Isso ele já tratava nos livros dele, eu li alguns, e ele já falava sobre a importância do processo de resgatar o ensino técnico profissionalizante. Por quê? Sempre existiu nos governos petistas uma evasão muito grande. Quando que ocorria essa evasão? Na transição entre o ensino fundamental para o ensino médio, que era na faixa etária de 14 anos. Então, o jovem com 14 anos, ele não encontrava um estímulo, incentivo para continuar estudando. Muitas vezes tinha problemas familiares e ele tinha que abandonar a escola para trabalhar. Ele não via ali sentido algum em continuar na escola. Não tinha incentivo, vontade, estímulo. Então, o professor Vélez montou um projeto para direcionar esse jovem onde realmente ele tinha vocação, ele tinha aptidão, ou seja, o ensino técnico, voltado para uma profissão onde ele pudesse desempenhar, ganhar o seu salário, trabalhar com alegria e poder desenvolver uma atividade onde ele tivesse vocação, tivesse aptidão. Com isso, o governo, o ministro Vélez, na ocasião, iria reduzir a evasão escolar e direcionar esses estudantes para uma profissão, para uma área técnica, para a profissão técnica. Esse era o primeiro objetivo do então ministro. E segundo era rever o processo de escolha de reitoria nas universidades federais. Até então, quem escolhia a reitoria, por incrível que pareça, era a CUT. O que é a CUT? A CUT é a Central Única dos Trabalhadores, era um braço do Partido dos Trabalhadores, sempre foi um sindicato forte, um sindicato poderoso, e era a CUT que escolhia os reitores. O professor Vélez queria mudar isso daí, e a escolha dos reitores seria feita pelos docentes das universidades federais, pelos estudantes e pelos funcionários. E estariam numa lista aí 4 ou 5 nomes, passariam por uma análise minuciosa por uma banca
de docentes especializados, experientes, e então esses iam escolher os reitores. Então, essas duas pautas eram as pautas principais da gestão do então ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que, na minha opinião, foi acertada. Ele já ia dar um impulsionamento forte e conseguir direcionar as áreas determinadas. Infelizmente, ele saiu por motivos internos, houve aí um atrito entre ele e todo esse pessoal aí que colocou ele lá, e infelizmente ele teve que abandonar a pasta. Veio o então ministro Abraham Weintraub. Bom, esse é mais rápido de falar, né? Porque esse senhor aí não fez absolutamente nada no governo. A única coisa que ele fez foi implantar a carteira de estudante digital. Isso foi muito bom. Ele levou isso para a pauta, para a Câmara dos Deputados. O então presidente da Câmara sentou em cima, o prazo expirou, não foi a votação. Foi um ministro, foi um desastre, não fez absolutamente nada, saiu atirando, e hoje ele quer confrontar o presidente, quer disputar o governo aqui de São Paulo, e não vai deixar saudade nenhuma. Então, após a saída dele, veio o ministro Milton Ribeiro, que, de uma certa forma, está tentando levar adiante as ideias do professor Vélez. Quanto ao ensino técnico, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário da CETEC, da Secretaria de Educação Profissionalizante e Técnica, o Tomás Santana, e o ministro Milton Ribeiro está dando prosseguimento às ideias do professor Vélez quanto ao ensino técnico. Isso é muito importante. Oxigenou o Enem, deu uma transparência, tirou o viés ideológico da prova e, de forma lenta, mas muito inteligente, está tentando sanear a pasta. É uma pessoa muito competente, inteligente, e eu acho que o Ministério da Educação hoje está em ótimas mãos. Então, esse é o quadro. Tá? É complexo, é muito lento esse processo de mudança, e a gente vai ter que esperar aí algumas décadas para surtir efeito, porque o estrago foi feito, um estrago grande, e para a gente consertar uma casa demora. Com certeza, né? Demora. E assim, ainda nessa questão, né, das gestões que eu falei desses ministros de Bolsonaro, assim, né, ele já falou, né, o senhor falou aí sobre toda essa estruturação do MEC, que não é fácil, é dominado pela esquerda, enfim, e que, né, tem toda essa questão, né, a gente fala, né, tamanho da estrutura do MEC, e também tem a questão de grupos de interesse, né, ali dentro. Por exemplo, assim, o Weintraub falava muito isso, né, quando era ministro, agora aí falava muito essa questão dos grupos de interesse e tal. Aí quando no Milton Ribeiro se reunia com pessoas assim, representadas, um dos grupos de interesse já falava, vai lá, esse ministro está junto com esse grupo tal. Aí, enfim, começa ali uma discussão. Então, não pode, não pode falar aí sobre um pouco desses grupos de interesse ali dentro do MEC, ali, principalmente, pasmem, né, da iniciativa privada. Esses grupos de interesse são principalmente os grupos que estão ligados ao material didático. Então, essa é a grande
o grande interesse, né, desse pessoal da iniciativa privada. O governo hoje é o maior comprador de livros didáticos. E os livros didáticos são provenientes das empresas. Então, eu acho que esses grupos que sempre movimentaram o Ministério da Educação. Fora isso, existe uma resistência quanto à parte da Constituição, né? A gente não entrou aqui na relação da Constituição. Hoje a Constituição é uma Constituição que amarra o setor. Nós temos aí do artigo 205, salvo engano, até 214, são 10 artigos, né, referentes à educação, e a educação é uma educação compulsória, a criança precisa estar matriculada na escola, não há margem para liberdade, para autonomia, e tanto o setor público quanto o setor privado seguem à risca a base, a estrutura curricular, e o que está em jogo e a discussão hoje é a questão do homeschooling, o ensino domiciliar. Então, alguns estados aí já entraram forte com representação nas assembleias para aprovar e para liberar o ensino domiciliar, mas tem o outro lado também que vai fazer a resistência, vai fazer o embate, o confronto para, de certa forma, enfraquecer o setor e até proibir a atividade. Então, os pais vão continuar reféns desse processo e vão ter que obrigatoriamente matricular os filhos na escola. Assim, não ia comentar, não ia falar sobre isso, mas se eu falar sobre o homeschooling, então como é que fala um pouco qual é, assim, a questão da viabilidade do homeschooling, porque realmente tem muita discussão, porque claro, né, claro que o pessoal, né, o pessoal ali, né, na área aí da pedagogia e tal, claro que cada vez a gente está falando aqui, vai que o Estado interfira ali na vida familiar. Porém, fica aquela coisa, né? Para ter ali condição assim, para fazer homeschooling, tem que ter ali dinheiro, tem que ter recursos, né? Então, como se eu ver essa questão do homeschooling assim? Eu tenho me debruçado muito sobre isso. Tenho estudado muito sobre essa forma, esse modal de ensino, que é o ensino domiciliar. E hoje o grande entrave para o homeschooling é a Constituição. Então, nós temos uma Constituição que obriga, é uma Constituição compulsória na área da educação, ela obriga toda criança acima de 5 anos a estar matriculada na escola. E é claro, Isentão, que o governo, vamos falar o Estado, né? De uma forma geral, o Estado não quer perder poder. E o homeschooling é o contraponto a esse poder. Ou seja, os pais vão ter liberdade total e autonomia para ensinar os filhos da forma que eles querem. É claro que vai ter resistência, o Estado vai se contrapor a isso, e as assembleias estaduais já estão a par, já estão se movimentando. Alguns municípios tiveram êxito nesse embate, mas é um caminho árduo, um caminho extremamente longo, porque esse entrave se chama Constituição. E o que acontece hoje é que o homeschooling está servindo como um ensino, digamos, paralelo, um ensino à parte ou um ensino a mais em relação à escola. Esse é o primeiro problema.
O segundo problema é a própria estrutura do homeschooling. É uma atividade ainda muito incipiente no Brasil. Existem pouquíssimas editoras que trabalham para o mercado, e o pouco preparo intelectual das famílias. O homeschooling ele só funciona com os pais. Não pode o pai trabalhar sozinho ou a mãe trabalhar sozinha na questão do homeschooling. Então, o pai e a mãe precisam estar diariamente com os filhos, ambos precisam estudar o currículo, precisam saber aplicar, precisam ter uma noção de pedagogia, uma noção de didática, porque senão ele não funciona. Então, esse é o segundo problema. O primeiro problema, a questão do Estado como um entrave para a atividade, e o segundo problema, o baixo nível intelectual dos pais para poder aplicar, para poder utilizar o ensino domiciliar. E o terceiro problema aí que eu vejo no homeschooling é o incentivo e o fomento para a criação de editoras específicas para esse modal, para essa forma de educação. É claro que o homeschooling não é uma maneira única, uma maneira padrão de ensino. Cada família vai ter a sua forma de enxergar, vai estabelecer os seus próprios currículos. Eu analiso muitos currículos fora, na Espanha, em Israel, nos Estados Unidos, e a diversificação de currículos, a quantidade, o poder de criação curricular das editoras é imenso. Existe uma parte significativa da sociedade americana que já faz o ensino domiciliar. Lá o governo federal ele não controla, não regula, não regulamenta o setor. As famílias têm ampla liberdade para fazer, e é isso que é importante. E é isso que é o cerne da questão. Então, a educação acontece dessa forma. No Brasil, ainda há muita resistência. Os parlamentares não entendem o que é o ensino domiciliar, e eles só enxergam o Estado como o único provedor desse sistema educacional. Então, só com esse obstáculo já é muito difícil a gente ter um horizonte aí de médio e longo prazo aí para o setor. A gente ainda está engatinhando, tem muita coisa para ser feita, mas primeiro a gente precisa preparar as famílias para depois brigar ali no âmbito político. Com certeza, né? É importante, primeiro de tudo, preparar essas famílias, né? Para ter até esse ensino, né? Então, mas não adianta, assim, a família, assim... É porque tem muito aqueles casos, né? De, assim, a pessoa, assim, é formada, mas os pais são analfabetos, por exemplo. Aí, quando é uma época de... basicamente, eu ensino, assim, autodidata, né? Então, mas tem que preparar as famílias. Pois bem, né? Agora, eu falar sobre aí a Base Nacional Comum Curricular, que assim, a gente tá falando aqui, é algo que realmente aumentou muito o poder assim, do Estado na questão da educação, né? Então, o senhor pode falar aí sobre a BNCC. Complicado isso, porque toda a estrutura curricular ela vem de fora. E a Base Nacional Comum Curricular, eu li ela inteira, ela tem uma estrutura que aumenta ainda mais o poder central, tá?
não é base, né? Lá não tem base nenhuma, é tudo curricular. Ela dá pouca margem para estados e municípios, ela centraliza o currículo, é um currículo centralizado, autoritário, e infelizmente isso já está sendo posto aí à prova. A BNCC faz parte da Agenda 2030 da ONU, e a gente sabe que o, praticamente todos os programas educacionais, então, eles vêm prontos da ONU, tá? Existe um livro que aborda muito bem esse assunto, que se chama Maquiavel Pedagogo, e ele fala sobre isso aí. Então, a BNCC já é algo aí presente. A ideologia de gênero, ela permeia praticamente toda a base nacional, desde do ensino fundamental até o final do ensino médio. A gente pode ver a presença aí da ideologia de gênero, não só nas matérias de humanas, mas na educação física, nas matérias artísticas, em teatro, em música. Isso é sério, isso é grave, e os pais precisam estar atentos, precisam prestar atenção, porque é uma maneira de manipulação e de mudança comportamental dentro de sala de aula. Então, a Base Nacional tem esse intuito, e realmente é algo perigoso e nocivo. Então, os pais precisam prestar muita atenção. Com certeza, né, assim. E agora vamos falar aqui, tem mais aqui 2 assuntos aqui pra falar. Agora vamos finalmente falar sobre a questão do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi criado em 1998, assim, primeiramente para a questão para fazer uma variação ali das escolas, né, do ensino médio e tal. E aí, principalmente ali nos tempos ali do PT, acabou aí dando como a gente conhece hoje, né? Ali a nota do Enem acaba ali servindo para entrar no ali, né, serve para o vestibular, né? E para ingressar numa universidade, né? É claro que depois que é dita vai ficar assim, não, mas isso aí é uma democratização do porquê as pessoas realmente não tinha condições antes, aí aquela coisa demagógica do PT, né? O pobre na universidade e tal, né? De fato, acho que realmente antes era bem difícil, tá? Aí realmente deu uma democratizada essa questão, só que assim, proporcionalmente, assim, inversamente proporcional, acabou aí caindo o nível das universidades. Mas isso, assim, não vem muito ao caso. Mas assim, é- essa questão das provas que cada vez mais está sendo mais como um instrumento ideológico, de fato, né? Uma prova que deveria ser realmente avaliar os conhecimentos gerais, e, infelizmente, principalmente na parte da redação, antes do governo Bolsonaro, claro, estava tendo aí, a ver mais por viés de esquerda. Porém, claro, quando assumiu o governo Bolsonaro, vem sempre aquela questão, né? Tanto que nesse ano, né, o presidente até falou, não, agora, eu até tinha falado do que o Milton Ribeiro está fazendo, trabalho de, assim, digamos assim, não, falou oxigenar no Enem e tal, assim, o termo assim. Aí o presidente falou assim, né? Ah, o Enem vai ter a cara do governo. Aí pronto, aí o pessoal, a imprensa logo imaginou, ah, meu Deus. Aí claro, né? O pessoal da esquerda falando, agora, não, agora vai ter negócio de terraplanismo, Tá? negócio de vai falar do governo O militar, que é a vai falar narrativa, né? O que a narrativa vamos não faz? um monte de narrativas, falando, como na verdade não foi bem assim a situação. Aliás, é o que fala muito, só porque mudou o governo e pronto, vai falar. E vai justamente fazer, é aquela coisa, não acusa o que você faz. Aí já vão, acha que pronto, com o Bolsonaro aí vai ter uma total subversão, entre aspas, do que era o Enem antes, né? Assim,
assim, do que todo o aparelhamento teológico que foi feito ali justamente na gestão do PT, ali, principalmente. Então aí o senhor assim tem a dizer sobre aí o Enem. Na sua introdução você já falou tudo. O Enem foi criado com o intuito de avaliar as escolas. E é claro que com o tempo isso mudou o eixo e ele acabou servindo de aperitivo aí para o vestibular. Então o Enem hoje é uma prova que conta pontos para o vestibular. Então a função precípua se perdeu, que era avaliar as escolas e a partir dessas provas as escolas iam se modernizando, se reestruturando, investindo em mão de obra, tudo isso se perdeu. E aí entrou o viés ideológico. É claro que preparar o Enem para o vestibular é criar um padrão curricular já enviesado. Então, a prova do Enem já é enviesada para o vestibular e a prova do vestibular também é enviesada, visando o ingresso no banco universitário. Então, está tudo interligado. Então, todo esse processo é um processo em cadeia. Então, quando o governo fala em despetizar, desideologizar, o que ele está querendo dizer? Ele quer transformar o Enem numa prova técnica, numa prova calcada no mundo real, na realidade, na linguagem, na capacidade cognitiva, capacidade de resolver problemas e principalmente melhorar as avaliações das redações. Tinha muita nota zero nas redações. Eu não li o Enem esse ano ainda, mas parece que o nível da prova melhorou bastante. Já era bom ano passado e houve esse incremento, houve essa melhora. Então, eu acho que o Enem ele deve voltar para a sua verdadeira origem, que era avaliar as escolas. E as universidades terem a liberdade para elaborar os seus exames vestibulares. Então, assim penso eu. E quando a gente melhora o nível das escolas básicas, a gente melhora aí o nível do vestibular por tabela. Ainda fala aqui do último assunto, né? Então, aí eu vejo assim, realmente assim, aí em 2016, 2017, tá? Assim, veio aí, ganhou muita força o movimento chamado Escola Sem Partido, né? Que começou lá em 2004 com o professor Miguel Najib. Hoje, assim, virou assim, oposição ao governo Bolsonaro por vários motivos, né? Principalmente um, assim, uma suposta, é porque alega que o governo foi eleito com a pauta de escola sem partido, e tal, o presidente prometeu, mas aí largou de mão, isso aqui alega, mas enfim. Aí veio esse movimento, assim, veio justamente para tentar combater toda essa esquerdização nas escolas, né, que é chamada de doutrinação, né? Aí, justamente por usar esse termo da doutrinação, aí dá margem a muito deboche do o pessoal da esquerda. Fala assim, quando fala, por exemplo, né? Marxismo cultural, aí fica falando assim, mas peraí, esse negócio do marxismo cultural não existe porque não se ensina Marx na escola. Aí falando assim, quem fala assim, falando pauta assim, comunista, aí fica falando, lá, tá ensinando comunismo, e não sei o quê. Na verdade, não é dessa forma. Na verdade, eles são as pautas da esquerda, pautas identitárias, são passadas aí para os alunos, né? Dos professores para os alunos, principalmente aqueles que estão ali nas primeiras séries, né? No ensino fundamental, né? Então, aí eu vejo esse movimento ali para justamente denunciar isso, essa questão. E aí, assim, aí eles acabaram assim criando, assim, entrando vários projetos, assim, né? É só, né? Aquela questão de, não, vamos colar um cartaz em cada sala de aula com os deveres do professor, né? Deveres constitucionais do professor.
Assim, vamos lá, opinião minha, assim, não, a ideia é ótima, só que eu acho que uma coisa que deveria, assim, com o intuito, assim, de conscientizar principalmente os pais ali, para ficarem atentos ali, o que os professores estão passando, principalmente as pautas, né, essas pautas políticas, no caso, políticas de esquerda, acaba delegando justamente ao Estado, né, a fazer, criar leis. Eu acho que isso assim, vai contra justamente esse tipo de iniciativa, né? Tipo, deveria ser algo orgânico, assim acaba indo para o lado estatal da coisa, tanto que, né, falei, o movimento perdeu força e justamente que o seu criador aí está justamente contra o governo federal de Bolsonaro, que alegando que poderia ter algum tipo, mais incentivo, né, de uma ajuda mais estatal. Então, como é que o senhor vê todo esse movimento assim? Em uma palavra, fumaça. Não tem muito efeito e você disse bem, para o governo eliminar, revogar e extirpar uma lei, ele tem que criar outra lei. E isso já é algo totalmente contraproducente. A questão dos cartazes, já existe o, um órgão internacional que prevê a existência desses direitos em sala de aula. Então, eu não vejo com muito bons olhos, não. Eu gosto do Miguel Najib, é um cara inteligente, um cara preparado, tal, mas acho que não é por aí que a gente vai conseguir resolver a questão. O que a gente precisa é ter um dinamismo na área educacional, uma autonomia, uma liberdade para estados e municípios estabelecerem currículos. Tá? Se isso for feito, cai por água a questão do escola sem partido. Então, não vai ter muito efeito, é fumaça, porque na prática a gente sabe que o professor fecha a porta ali, ele tem a chamada liberdade de cátedra, mas muitas vezes ele leva isso tão à risca que ele acaba exagerando e acaba fazendo da sua liberdade uma ação panfletária. Então, eu vejo dessa forma, Isentão. É mais fumaça, é uma coisa que não tem muito efeito prático, não. E você que vai ter que aumentar o Estado para justificar essa ação. Então, assim vejo eu. Assim, rapidamente, professor, assim, até nessa questão, né, de entrando por essa questão de liberdade de cátedra, até chegaram a falar em querer filmar, né, aluno filmar professor que estiver colocando assim, falando assim, por exemplo, né, assim, o pessoal ali de esquerda, com maioria assim, a falar contra Bolsonaro, assim, e aí acabar aí o aluno filmar assim, assim, de fato, muita gente foi a favor, mas eu como, né, eu sou, né, aí dou aula em pré-vestibular, tal, assim, O que você está fazendo na prática? Você está politizando, você reparou que esse pessoal está querendo fazer? Esse pessoal quer politizar a sala de aula. Ninguém quer aprender sim, currículo. Ninguém quer sim, aprender matéria. O pessoal quer politizar a sala de aula. com certeza, assim, e aí você tem essa questão de filmar, assim, é porque aí coloca aí aquela coisa, assim, assim, para justamente denunciar, né, só que aí fica justamente essa questão, vão alegar justamente, você tá indo contra a liberdade, constrangendo o professor, tal, essa coisa assim. Assim, ver que que o professor tá com medo de quê, assim? De fato, realmente é mais essa discussão. O que o senhor acha disso, assim? É a politização da sala de aula. Então, não existe mais a preocupação em aprender, em desenvolver, em estudar, em pesquisar. Então, o aluno já vai para a sala de aula com o intuito de denegrir o professor, constrangê-lo, porque quando nós filmamos um professor, nós estamos desrespeitando a função dele, o poder que ele tem em sala de aula. E com isso, a gente acaba
digamos, perdendo a confiança nesse processo professor e aluno. Então, acho que não é por aí. Essa vigília, essa perseguição é deletéria, é nociva e prejudica ambos os lados. Concordo, concordo. Porque eu vejo assim, a gente da direita apoiava isso, pô, mas não tem que filmar, porque o professor, isso aqui. Vai ter que levar um pouco do lado humano do professor também, né? Porque, assim, o cara, assim, que é de esquerda e tal, mas vai estar constrangendo. E fora que, por ele ser o professor ser de esquerda, falar coisas de esquerda, contra aí, né? Contra Bolsonaro e tudo mais, justamente, todo assim, o sistema, toda a aparelhada da esquerda, ele vai ter, né? Até ter ganho de causa. A minha opinião, assim. Aí outra coisa, outra, assim, para finalizar, pô. Professor, é o seguinte, vamos lá, né? Uma coisa, assim, entrando nessa coisa da sala de aula, né? Assim, justamente essa questão, entrando nessa pauta, né, de essa politização que a gente vê, se discute muito. E aí aqueles que são provavelmente contra, né, falavam contra escola sem partido, tal, da esquerda, tal, falava assim. Aquela coisa, né? Aqui não há doutrinação, por causa do seguinte, justamente por essa questão do. A gente vê uma realidade, né? O senhor sabe muito bem, eu vi nos próprios olhos a questão de alunos não respeitarem os professores. Aí vem aquela coisa falar, como é que o professor ele doutrina, entre aspas, se o aluno não respeita? Então, mas eu vejo assim, mas também tem aquela questão, principalmente por alunos, principalmente do ensino médio, né, jovens, assim, jovem ele é extremamente ele já é manipulável por natureza. Então, eu acho que tem essa questão também, né? Não, e tem o ECA, né? Você falou muito bem. Por que o aluno ele desrespeita o professor? Porque ele sabe que ele não vai ser punido. Porque o estatuto da criança e do adolescente, o professor é refém de aluno. Ele está acuado, está com medo. Então, o aluno faz qualquer coisa em sala de aula, o professor não tem a autonomia para mandar ele embora, para dar uma suspensão, para chamar atenção, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele criou essa superproteção em relação ao aluno. Então, já começa por aí. É verdade. Então, professor, muito obrigado aí nessa conversa aqui. Obrigado por aceitar o convite. Foi uma ótima conversa, justamente para falar sobre a questão da educação. Tem muito, assim, se for falar assim, muita coisa sobre educação, ficar horas aqui, mas a conversa foi muito, muito boa, muito produtiva, assim, na minha opinião. Então, quem for ouvir aqui também vai achar isso, garanto. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria falar sobre educação. É claro que foram colocados muitos pontos aí, e eu falei de forma muito breve, porque falar, por exemplo, de base nacional, a base tem, o texto, ele tem mais de 450 páginas. Então, daria aqui, eu poderia falar só sobre base aqui, daria mais ou menos aí 2 horas de programa, porque tem muita coisa, tem muitos dados técnicos aí, ali, tem muitas orientações, muitas diretrizes, e, enfim, como nós abordamos vários assuntos, então deu para a gente dar um panorama e dar uma visão bastante geral, mas principalmente objetiva do que está acontecendo. Tá? Mais uma vez, então, obrigado pelo convite. Fico aqui à disposição aí para um futuro podcast, a gente poder conversar mais sobre educação. Tá certo. Então, muito obrigado aí por ouvirem e até a próxima.